Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio. No vídeo de hoje, vou responder mais uma dúvida deixada no nosso WhatsApp. A pergunta é a seguinte: Dr. Egídio, se eu implantar uma prótese peniana, meus corpos cavernosos serão destruídos ou removidos? Lembre-se, caso queira que a sua dúvida seja respondida aqui no quadro Dr. Paulo Responde, nos mande uma pergunta aqui no comentário do YouTube, no nosso WhatsApp ou no nosso Instagram. Por onde as próteses são implantadas? Lembrando que o dimensionamento do implante ele vai nas duas extremidades do corpo cavernoso, desde a extremidade proximal, que fica abaixo do escroto, dentro do escroto, à extremidade abaixo da glande. O implante tem que ser dimensionado para o pênis alongado, não para o pênis flácido, mas para o pênis alongado, sendo que as duas extremidades têm que estar apoiando as extremidades do corpo cavernoso. Para o acesso e a colocação desse implante em toda a extensão do corpo cavernoso, eu tenho vias de acesso diferentes. Eu vou exemplificar uma via de acesso na base do pênis, na parte de baixo, chamada peno-escrotal. Tem uma via de acesso por cima, chamada infrapúbica. Tem a via de acesso mediana, vertical, na parte de baixo do pênis, e tem a via de acesso subcoronal, que é uma incisão como se fosse operar a fimose e acesso abaixando a pele, depois volto a pele e fecho. Ah, mas Dr. Paulo, como é que eu escolho a via de acesso preferencial? Existe uma escolha que pode ser do paciente, mas existe uma escolha médica. Um fato prático. Se você tem uma curvatura no pênis, você tem um afinamento, principalmente na extremidade do meio para frente, você concorda se eu fizer uma via de acesso por baixo, eu tenho dificuldade de acessar a ponta? E aí é mais difícil posicionar o implante na extremidade da glande, dando apoio à glande. Muitas vezes esse acesso por baixo, se não tem dificuldade para ter o acesso à extremidade do corpo cavernoso, a glande pode ficar caída ou mal com hipermobilidade. O acesso pela subcoronal, que é o acesso toda a haste peniana, permite uma reconstrução maior de toda a extensão do pênis. Permite um posicionamento melhor da extremidade distal do implante. Permite uma fixação da glande para ela não ficar com hipermobilidade. Existe um acesso preferencial que pode ser do paciente, mas também existe um acesso preferencial que o cirurgião vai conversar com o paciente, principalmente nos casos de fibroses, retrações. O acesso por via subcoronal permite uma maior abordagem de todo o pênis, melhor posicionamento do implante distal, fixação da glande pela mesma incisão. Isso discute junto com o seu médico, na experiência dele, baseado no seu caso, para adotar o melhor acesso. Como preservar ao máximo a esponja, o interior do pênis, são os corpos cavernosos. Como preservar ao máximo na hora de fazer o implante? Veja, a esponja, ela tem um complemento de enchimento quando nós temos a erotização. Então faz sentido, na hora do implante, preservá-la ao máximo. Para quê? Para que tenha um enchimento residual quando tenha a erotização, para que tenha um aquecimento do pênis. Ou seja, o implante é apenas um complemento de firmeza vertical e eu vou manter o mais natural possível do enchimento se eu preservar mais a esponja. Tradicionalmente, para se fazer um implante, aqui embaixo é a uretra, você pode colocar o implante, usar dilatadores e colocar mais central na esponja. Mais central eu vou destruir porque a artéria que traz sangue para dentro do pênis, ela é central. Então eu vou destruir mais a parte vascular e a esponja. O que eu procuro fazer para preservar o máximo de esponja e, portanto, aumentar as chances do enchimento residual quando você se erotizar? Lembre
que o enchimento complementar ele será tanto maior quanto melhor ele for antes do implante. Porque o implante ele só vai dar complemento de firmeza vertical. E se o seu enchimento, a sua tumescência é boa, vamos procurar preservá-la ao máximo. Eu vou explicar agora como eu me preocupo em preservá-la ao máximo. A busca de preservar ao máximo a esponja, estou demonstrando aqui como se fosse um corte transversal no pênis. Embaixo é a uretra, onde sai o xixi, a urina. O corpo cavernoso, que é o miolo do pênis, como se fosse o miolo do pão, ele tem um septo que separa o lado direito do esquerdo. Como preservar ao máximo a esponja? Se eu vier rente à casquinha aqui, chamado túnica albugínea, eu vou abaixar essa esponja, como se fosse um miolo do pão, que eu vou vir rente à casquinha e abaixar o miolo. Quando eu abaixo, eu crio espaço para colocar o cilindro perifericamente. E de preferência, aqui eu estou exemplificando o cilindro, eu vou colocá-lo aqui e a esponja está toda preservada aqui para o enchimento residual. Então, essa forma é a forma que eu preservo mais a esponja. Em outro detalhamento, a estrutura do pênis, ela é uma estrutura, é um arcabouço que tem alguns pilares. Uns pilares. Esses pilares são tipo uma estrutura que a gente consegue ver no ultrassom. E esses pilares, eu participei de um estudo de uns colegas urologistas de Nova York para fazer o implante nessa porção dorso-medial, ou seja, a estrutura interna do pênis é preferível colocar o implante nesse segmento onde eu estou aqui, ao invés de colocar aqui. Porque se eu colocar o implante aqui embaixo, eu estou próximo da uretra. Eu corro risco do implante machucar a uretra. Se eu coloco o implante nessa posição, nesse compartimento aqui, acima dos pilares, entre o pilar e o septo, esse é um compartimento mais superior, esse é um compartimento mais inferior. Esse estudo demonstrou que anatomicamente, para respeitar ao máximo e esse implante, de preferência não machucar a uretra e ficar melhor posicionado, ele tem que ficar nessa posição. Não central, que destrói muito esponja, e não aqui embaixo, que fica próximo da uretra e não tem os pilares para suportar o cilindro, como preferencialmente eu estou colocando aqui. Então, esse estudo anatômico, que foi apresentado em congresso, foi publicado, que eu participei junto com esse grupo de Nova York, é um estudo que demonstra claramente a importância desse posicionamento do implante. E com isso, com esse cuidado com a esponja, eu vou colocar o implante periférico e preservar ao máximo os corpos cavernosos para o enchimento residual quando você se erotizar. O implante, ele entra apenas como um reforço estrutural para dar resistência vertical ao ato penetrativo. Caso tenha sido feito um implante sem esse cuidado de preservar a esponja, ou seja, ela já foi destruída, substituir o implante não vai melhorar o enchimento, considerando que a esponja foi previamente danificada e muito danificada. Lembrando que o implante é apenas um complemento estrutural para firmeza vertical e garantir o ato penetrativo, ele vai ser introduzido para preservar ao máximo a função peniana. Função esta de sensibilidade, função essa de, ao erotizar, um enchimento complementar, ou seja, o implante não é uma substituição dos tecidos penianos, é apenas um complemento de apoio estrutural vertical para o ato penetrativo, considerando sempre o cuidado de preservar ao máximo as estruturas para se fazer o implante e assim preservando ao máximo a função residual de enchimento que você ainda tem
e a sensibilidade vai continuar, mas deve ser avaliada com a erotização. A sensibilidade peniana, genital, seja do genital feminino ou masculino, ela fica aflorada quando tem o desejo sexual e a erotização. É possível ter ereção com a prótese se eu preservo ao máximo a esponja. Se você tem uma função de corpo cavernoso ainda residual boa. Esse enchimento residual, que eu chamaria tumescência, porque o que é a ereção? É quando tem a tumescência, que é o enchimento, e depois vem a pressurização para ter a rigidez vertical. Você tem a tumescência, o que você perdeu é a rigidez vertical para o ato penetrativo. Então, o implante entra somente para dar esse apoio vertical. E o enchimento residual, com a preservação da esponja, vai continuar. Ou seja, se você chama isso de ereção residual, ela será preservada. Eu prefiro chamar de tumescência residual, enchimento residual, porque a ereção vertical você já não tinha ela boa. Por isso que foi feito o implante e foi indicado o implante da prótese peniana. Então, o objetivo é preservar tumescência, preservar enchimento residual, apesar de ter o implante. Para você que é novo no canal ou está vendo o vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Quero te convidar para se inscrever no canal e coloque as suas dúvidas aqui nos comentários. As mais pertinentes vou selecionar e vou responder no formato de um vídeo, no Dr. Paulo Responde. Qual prótese peniana preserva mais os corpos cavernosos? Não é difícil você entender. O corpo cavernoso, como uma esponja, eu vou preservar ao máximo cuidando da esponja. Mas entenda um fato: a colocação do implante. Se o implante é fixo, maleável, ele não expande, eu vou deixar a esponja trabalhar melhor. Com isso, o implante maleável, por ser maleável e não expandir, a esponja na sua volta vai estar livre para trabalhar. O implante é só para oferecer a firmeza vertical. E quando você não vai usar, ele permite acomodar. Já o implante hidráulico, como você vai pressurizando o cilindro, esse cilindro ele tem capacidade de expansão e ele assumir um calibre maior que o implante maleável. Consequentemente, veja, o maleável mais calibroso e o hidráulico. Consequentemente, esse daqui vai esmagar mais a esponja ao seu redor e vai deixar menos a esponja trabalhar. Então, o que é sensato? Eventualmente, o implante hidráulico ele vai permitir um melhor calibre se o seu pênis for calibroso. Senão, ele não vai expandir para deixar calibroso. Apesar de que eu posso fazer incisões de relaxamento para permitir ele ficar mais calibroso ao inflar. Porém, você terá menos enchimento dos corpos cavernosos. Geralmente, o implante inflável ele está melhor indicado para os pacientes com pênis mais calibroso, com menor enchimento de corpo cavernoso, porque aí você, ao inflar, terá um melhor calibre de pênis e não dependerá do seu enchimento residual. Um outro detalhe importante: às vezes ouço falar que foi colocado um implante mais fino para preservar mais corpo cavernoso. Veja, existe um princípio biomecânico fundamental. Qual é esse princípio? Você foi por um implante para ter firmeza vertical. E dependendo do tamanho do seu pênis, do seu calibre, se colocar um implante fino, você não terá a firmeza vertical. Então, veja a incongruência. Eu fui para o implante, foi colocado um implante subdimensionado muito fino e passei a não ter a firmeza vertical. Eu já não tinha, mesmo com o implante, continuei não tendo a boa firmeza vertical, porque foi colocado um implante muito fino. Com qual objetivo? Preservar mais corpo cavernoso? Preservar mais corpo cavernoso é esse cuidado com a esponja e dimensionar o calibre
e o tamanho do implante é fundamental para ter a boa firmeza vertical, que foi o motivo da indicação do implante. Temperatura do pênis com a prótese peniana. Deixei claro que o dimensionamento do implante é para o pênis alongado, não para o pênis flácido. Ou seja, o pênis vai ficar alongado. Consequentemente, a distância da extremidade do pênis à glande do corpo vai ficar maior. Com isso, você pode experimentar e você vai ficar mais ligado a tocar o pênis e achar que a glande esteja gelada, mais gelada. Ela está mais longe do corpo. É igual uma extremidade do nosso corpo, ela pode ficar mais gelada. Porém, o que faz esquentar o pênis? O que faz chegar mais sangue no pênis? A erotização. Por isso, se eu fizer um implante e você não tem erotização e fica manipulando o seu pênis, você pode ter a sensação de glande mais gelada. Porém, a hora que você se estimular para o erótico, para o sexo, automaticamente o sangue flui pela esponja, flui pela cabeça do pênis e esse sangue vai esquentar o pênis. Então, avalie o seu pênis somente sob erotização, que você vai ficar surpreso que ele esquenta quando você se estimular. Principalmente adotando as melhores práticas de preservação dos corpos cavernosos, que eu falei anteriormente. Essas práticas de preservação é que vai também colaborar para um maior aquecimento quando você se estimular eroticamente. E a sensibilidade do pênis com a prótese peniana? As vias de acesso, seja ela por baixo, por cima, por vertical, subcoronal, os nervos serão preservados, de maneira que a inervação até a ponta do pênis, até a glande, ela vai estar intacta. O que vai fazer você ter a verdadeira sensibilidade que você tinha antes, ou muito próximo do que era antes? A erotização. Por quê? Se você tocar o seu pênis, e você toca na hora de higienizar no banho, e você não está erotizado, isso não é prazeroso. O que é prazeroso no toque do nosso genital, seja o feminino ou masculino, é o toque e associado à atividade cerebral para o erótico. Então, tendo um implante, cuidado se você não está avaliando o seu pênis sem erotização. Isso não é parâmetro de avaliar sensibilidade. Procure se erotizar ao máximo. Você, com o implante, tem a garantia da penetração e do desempenho, e com isso, você tem que liberar o seu cérebro para se concentrar na erotização. Assim, você vai verificar o quanto a sua sensibilidade estará preservada e você terá o melhor resultado de um implante, respeitando a erotização. E se eu não gostar da prótese, eu posso retirar? O fundamental é a indicação de se colocar a prótese. A prótese foi indicada porque os comprimidos não funcionam, porque você perdeu a firmeza vertical, porque você não mantém a ereção. E ela foi colocada com o objetivo, claro, dar firmeza vertical para o ato penetrativo. A prótese bem dimensionada, bem implantada, respeitando a anatomia do seu pênis, é uma excelente solução para a disfunção penetrativa. Dificilmente o paciente, com uma boa indicação e um bom procedimento, seguindo todos esses conceitos e esses cuidados que eu falei, dificilmente o paciente vai querer retirar a prótese. A minha experiência, ela demonstra um altíssimo grau de satisfação e os pacientes vão ficar muito melhores do que estavam. Então, o que faz um paciente querer retirar o implante? Muito provavelmente, uma indicação não precisa. O paciente criou uma falsa expectativa, apesar de muito orientado, muito explicado o objetivo do implante, ele não entendeu bem ou pensou uma coisa e é outra. Lembrando que o implante foi indicado para tratar a disfunção penetrativa. O libido não depende do implante, o orgasmo é a erotização. Agora, curioso,
Pacientes, às vezes com baixa de libido e com o implante, e o implante foi feito para tratar a disfunção penetrativa, curiosamente, alguns pacientes relatam: Dr. Paulo, meu libido melhorou sensivelmente com o implante. Qual é a explicação? Veja, o implante é para tratar a disfunção penetrativa. O libido estava baixo nesses pacientes porque eles não tinham a segurança do desempenho. Então é preferível um bloqueio psicológico de tentar se relacionar e não ter a frustração do mau desempenho. Quando eu coloco o implante bem dimensionado para a anatomia do seu pênis, eu recuperei a função penetrativa, você tem a segurança do desempenho, pode perceber uma melhoria substancial do libido. O que se deveu a isso? Apenas uma liberação do seu psicológico com a segurança do desempenho. O implante não tem hormônio, o implante não melhora supostamente diretamente o libido, foi uma melhora da sua autoconfiança. Se ficou alguma dúvida em relação à maior preservação dos corpos cavernosos no momento do implante da próstata peniana, nos envie um WhatsApp ou deixe sua dúvida aqui nos comentários. É sempre um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.